Olá, tudo bem? Eu sou o João. Hoje eu vou resolver a questão 29 da prova de 2024 do CTI, ok? Antes dela, eu acho que vale o comentário que ela é a questão mais difícil desse ano, é a questão mais demorada. Se você não tiver técnica, não tiver treinado bastante isso anteriormente, para já ter alguns resultados na cabeça, talvez você demore para fazer. A gente vai passar por um embasamento que é o suficiente para que você consiga entender a resolução rápida dela, ok? Mas a gente vai fazer as duas. Vamos lá. Vamos aos embasamentos. Primeiro detalhe é evitar Bhaskara para soluções positivas. Eu deixei aqui essa equação como exemplo e você poderia muito bem resolver pelo resultado clássico da fórmula de Bhaskara, que vai ser o que vai ser menos b, menos 2 mais ou menos a raiz de 4 menos, menos 48 vezes 4 dividido por 2. A gente poderia fazer isso e demoraria até que bastante por ter que fazer multiplicações e raízes, mas eu proponho aqui um resultado, uma forma de fazer diferente, que é fatorando. É o seguinte, em alguns exercícios a gente vai buscar somente os valores positivos de uma equação de Bhaskara, como aqui. Faz de conta que essa equação está dizendo qual que é o valor do lado de um quadrado. Se a gente tem o valor aqui, um valor que é positivo e outro negativo, né, numa equação do segundo grau teria duas soluções, talvez distintas, então a gente poderia já descartar o resultado negativo. E é o que a gente vai fazer. Dá uma olhada. A gente pode passar o 48 para o outro lado e fatorar, colocar em evidência o A. Olha só como vai ficar. A que multiplica A mais 2 é igual a 48. Mas dá uma olhada. A gente vai fatorar o 48. Vamos testar algumas coisas. 48 é igual ao quê? É igual a 2 vezes 24. Também é igual a 4 vezes 12. E também é igual a 8 vezes 6. Agora, isso que é o interessante. Quando a gente fatora e a gente coloca em forma de dois produtos, está exatamente igual ao outro lado da equação. Se a gente diz que isso aqui é igual a 6 vezes 8, a gente pode muito bem ver que o A poderia ser o 6 e A mais 2 com certeza seria 8, que é exatamente o que satisfaz aqui. Dessa forma, a gente já consegue concluir, sem precisar passar pelo Bhaskara, que o A vai valer 6. Claro que a gente poderia também pensar em resultados negativos, né? A gente poderia pensar em menos 8 e aqui ficaria menos 6. E isso também daria 48. Mas como a gente está procurando os resultados positivos da equação, a gente pode concluir rapidamente isso. Isso salva muito tempo, de verdade. Segundo, semelhança de triângulos. Quando dois triângulos são semelhantes, a gente pode dizer que todos os seus ângulos são iguais e os lados são multiplicados por um fator em comum. Então, todos os lados estarão vezes 2, vezes 3, vezes meio, por assim vai. Então aqui vai ficar K vezes B, aqui C, então aqui seria um fator K que multiplica C. Essa é a semelhança de triângulos. Isso aqui vai salvar também um tempo da gente para evitar um Pitágoras, que é o próximo tópico do embasamento. O teorema de Pitágoras diz que se o triângulo for retângulo, como o seguinte, a gente
pode simplesmente dizer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Dessa forma aqui. Como, por exemplo, 25 é igual a 4, aliás, é igual a 16 mais 9, que é 5, 4 e 3, tudo ao quadrado. Perceba que esse quadrado, esse triângulo é o mais conhecido, é o 3, 4, 5, né? Triângulo de catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. E ele é o mais famoso. Você vai encontrar várias semelhanças com ele em exercícios por aí, inclusive nos exercícios do CTI. Por exemplo, o triângulo 10, 8, 6 é uma semelhança. Perceba aqui a semelhança. Aqui seria o 3, 4, aliás, eu vou fazer aqui. Isso aqui é simplesmente 2 vezes 5, aqui 2 vezes 4 e aqui 2 vezes 3. Mostrando, portanto, que é uma semelhança de triângulos de fator k igual a 2. E vários exercícios vão explorar justamente isso. Você pode pular essa etapa de fazer o Teorema de Pitágoras, se você souber da semelhança. E normalmente uma semelhança do triângulo 3, 4, 5. Mas vale a dica. E por fim, ponto médio é só uma pequena observação. Se a gente tem um segmento AB, o ponto médio M vai ser aquele que divide os segmentos exatamente na metade, de forma que AM é igual a MB. E por fim, finalmente, vamos à questão. A questão diz o seguinte: em um retângulo ABCD de área igual a 192 cm², a medida do comprimento supera a medida da largura em 4 cm. Isso quer dizer o quê? Supera a medida em 4 cm. Quer dizer que se esse aqui é o lado L, esse aqui é o lado L mais 4, pois ele supera em 4 centímetros a largura, que é essa aqui. Ok, e aí unindo-se pontos médios, que são esses aqui, obtém-se um novo quadrilátero conforme mostra a figura. E ele quer o perímetro do quadrilátero. Se ele quer o perímetro desse quadrilátero, provavelmente a gente vai precisar saber o valor desses lados. Para saber o valor desses lados, a gente pode tirar a informação que, como é um triângulo retângulo, todos esses triângulos serão retângulos e, portanto, a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Para a gente achar quanto vale cada lado, a gente precisa, então, saber o valor dos lados do retângulo. E vamos lá. Ele nos deu a área, então, se a gente faz largura vezes comprimento, L vezes L mais 4 é igual a 192. Ok, a gente pode distribuir e fazer um Bhaskara, só que isso seria bem demorado. A minha sugestão é você fatorar o 192, como eu vou fazer aqui do lado. 192 a gente pode dividir por 2, e isso aqui vai dar 96. A gente pode dividir por 4, isso aqui vai dar 24, dividir por 4 de novo, isso aqui vai dar 6, por fim a gente pode dividir por 6, e aqui vai dar 1. Acabou a nossa faturação. A gente tem que achar alguma combinação desses fatores que seja igual a algo vezes algo que seja igual aqui, né? L mais L mais 4. Então, depois de pesquisar algumas soluções possíveis, a gente percebe que 16 e 12 são uma solução. Então, L vezes L mais 4
é igual a 12 vezes 16. Perceba que 16 é a mesma coisa que 12 mais 4. Exatamente aqui. Então a gente pode associar essas duas informações aqui da equação e concluir com segurança que o lado vai ser igual a 12. Perfeito. Agora que a gente tem essa informação, a gente já pode colocar os valores aqui. Como aqui é o ponto médio, e o ponto médio divide o segmento em duas partes iguais, e o segmento vale 12, a gente sabe que cada segmento que o ponto médio dividiu vai valer metade disso. Então aqui é 6, e aqui também vale 6. O mesmo aqui. E como aqui vale 16, vou deixar essa informação aqui, igual a 16, o ponto médio vai valer 8. Os segmentos do ponto médio, aliás. E aqui você já percebe que a gente não vai mais precisar fazer o teorema de Pitágoras. A gente até teria, porém, você que já treinou, já está com o olho esperto para isso, você vai perceber que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, e 8 é igual a 2 vezes 4. E, portanto, os catetos 2 vezes 3, 2 vezes 4, isso aqui só pode ser uma semelhança do triângulo 3, 4, 5, o triângulo mais famoso da geometria. Portanto, aqui vai ser 2 vezes 5, que é igual a 10. Portanto, cada lado desse novo quadrilátero valerá 10. Sendo assim, o perímetro que ele está pedindo, perímetro P, vai ser igual a 4 vezes 10, que é igual a 40 centímetros. Resposta letra C. Essa questão muito bonita, cheia de embasamento, uma questão muito boa para se estudar, para ficar com uma base excelente em matemática. É isso, muito obrigado, até mais!